A campanha mundial contra o AVC, para o enfrentamento ao acidente vascular cerebral, é tema da nossa entrevista com o médico cardiologista e especialista em clínica médica, Dr. Raimundo Reis, que interage conosco aqui no Jornal TV Centro-Sul. Dr. Raimundo Reis, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan Lima. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Centro-Sul. Um tema extremamente importante, Organização Mundial de Saúde nos dá um número extremamente alarmante, Arivan. 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. E aí nós lançamos essa campanha na TV Centro-Sul. Não deixe que seja você a próxima vítima do acidente vascular encefálico, o AVC, o derrame. E, a propósito, o senhor fala sobre essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Quais os fatores que, além desses dados estatísticos aí que o senhor acaba, desse dado estatístico que o senhor acaba de repassar, qual a presença, isso está presente em todos os países do mundo, e qual é a situação atual? Por exemplo, se dá para fazer uma correlação com Picos, o senhor que acompanha, inclusive atua aí no principal centro de saúde de Picos, um ponto bastante estratégico. Como é que é a situação também em Picos, doutor Raimundo Reis? Na verdade, Arivan, o AVC ele está correlacionado com várias doenças, várias patologias que estão presentes na maior parte dos brasileiros, né? A hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol elevado, aqueles pacientes com uma má alimentação, principalmente aquela rica em gorduras, em sal, em condimentos, em enlatados, o tabagista, o excesso de álcool, pacientes que têm algumas doenças cardíacas que levam a maior predisposição a arritmias cardíacas. E essas alterações com relação a esse padrão de patologias leva ao aumento significativo do número de AVCs. É por isso que em cada 4 pessoas, uma vai ter AVC durante todo o seu período ao longo da sua vida. Isso é que às vezes é muito importante. Isso se reflete não só no mundo, mas no Piauí e em Picos não é diferente. Hoje, os hospitais, aqui o Hospital Regional Justino Luz, os hospitais particulares, têm uma incidência elevadíssima de pacientes que se internam, que procuram as emergências com algum sinal clínico de AVC. E, obviamente, a gente já sabe que esse AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O paciente tem essas alterações importantes, né? O paciente, de uma certa forma, em algum momento vai ter um quadro súbito, agudo, de fraqueza nos membros, quer dizer, num lado do corpo, no braço, na perna. Isso é que é interessante. Geralmente o AVC, ele não dá nos 2 lados do corpo. Eu posso ter um desvio da comissura labial, desequilíbrio. Alguns pacientes apresentam uma dificuldade de fala, né, de entendimento. E isso são os principais sintomas de alerta do AVC. Infelizmente hoje, um dos maiores índices de internação, não só nas enfermarias do Hospital Regional Justino Luz, mas também na UTI, são pacientes que tiveram alguma sequela grave de AVC. Doutor Raimundo Reis, e é possível que as pessoas sejam, digamos assim, elas tomem iniciativas que possam evitar os quadros mais graves ou os níveis mais graves da ocorrência do AVC? E teria algum sinal que poderia alertar a pessoa? O primeiro momento, Arivan, é trazer um diagnóstico mais precoce. É importante que você que está em casa, que tem algum familiar, ou você começa a sentir algum desses sintomas precocemente, você não demore para ir ao pronto atendimento, quer dizer, ir ao Hospital Regional Justino Luz ou algum hospital ou posto de saúde para ser atendido. Existe um protocolo que a gente chama de protocolo do SAMU. É isso mesmo, Erivan, um protocolo simples que você faz com que ocorra
um maior diagnóstico mais precoce possível desses sintomas iniciais. E aí nós vamos ver um protocolo extremamente simples. O SAMU, o que é o SAMU? O S de sorriso. Você vai pedir para a pessoa que está tendo aquele mal súbito para ela sorrir. E você vai olhar, você vai reparar se a pessoa fica com a boca torta. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal do SAMU é o A do abraço. Você vai pedir para a pessoa lhe abraçar. E você vai verificar se ela vai conseguir levantar os dois braços para dar o abraço. Se um dos braços ela tem uma perca da força muscular, ela não vai conseguir abraçar você com firmeza. Isso também é um dos sinais. O outro sinal do SAMU, Erivan, é a música ou movimento. Você vai pedir para a pessoa verbalizar, falar o nome, falar uma frase, falar o endereço, falar a data de nascimento dele. Se você perceber que a voz está embaçada, arrastada, ou ele não consegue emitir, verbalizar, ou ele não consegue andar com firmeza, ou ele anda com desequilíbrio, isso é outro sinal de AVC. Para concluir, Erivan, o mais importante é que o AVC ele tem que ser tratado com urgência. Teve alteração no sorriso, no abraço, na voz, é importante que você procure a urgência. Você vai ligar 192, referir os sintomas apresentados por esse paciente, pelo seu familiar, pelo seu amigo, por alguém no supermercado, no banco, e vai localizar esse paciente, quer dizer, dar o endereço certo, a localização mais precoce e dizer que aquele paciente provavelmente pode estar tendo um AVC. O SAMU vai ao encontro desse paciente, vai ser deslocado uma ambulância e esse paciente vai ser encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz para ter o atendimento o mais precoce possível. Pergunta, você falou aí para concluir, imagino que o senhor está com o tempo pressado, e esse AVC, doutor Raimundo, a ocorrência do AVC pode acontecer mais uma vez? Uma pessoa que é acometida, ela, para usar um termo popular, ela suportaria ou aguentaria a ocorrência de um segundo acidente vascular cerebral? Essa pergunta ela é muito importante, Erivan. Vai depender muito se ela teve um atendimento inicial precoce. 90% dos pacientes ocorre uma prevenção de maior risco do AVC. O controle desses fatores de risco, da hipertensão, da diabetes, a atividade física regular, diminuir do álcool, excluir o tabaco dos seus hábitos de vida, isso é muito importante. E principalmente, Erivan, quando o paciente alteração neurológica, como eu ensinei agora a questão do SAMU, ele vai ao hospital. Porque nós já sabemos que quando o paciente chega nas primeiras horas dos sintomas, se o AVC for isquêmico, nós temos um tratamento extremamente eficiente. O paciente chega com déficit motor, muitas vezes sem falar, sem ter força muscular, sem poder andar, e ele em 72 horas mais ou menos o paciente já volta à sua habilidade habitual, quer dizer, volta a falar, fica sem nenhum déficit motor importante. Infelizmente, como hoje os pacientes demoram muito para procurar o pronto atendimento, esses pacientes ficam com sequela. De cada 10 pessoas que têm AVC, 7 ficam com algum grau de incapacidade, alguns infelizmente com uma invalidez permanente. Por isso que é importante esse tratamento mais precoce possível, que o paciente, em vez de chegar em casa, teve os sintomas, procurar se automedicar, que é uma das coisas que a gente esquece, Erivan. Quem tem AVC não pode tomar nenhum remédio, não pode tomar chá, não pode tomar nenhuma aspirina, porque você não sabe se aquele AVC é isquêmico ou hemorrágico. Só após chegar no hospital e realizar a tomografia é que você vai perceber na imagem da tomografia se existe sangue na cabeça ou foi uma interrupção do sangue por um coágulo, por exemplo,
de um paciente hipertenso ou que tem alguma arritmia. E a partir do ponto que é feita a tomografia, esse medicamento, que é extremamente eficaz e hoje está disponível na rede pública de saúde em Picos, no Hospital Regional de Chino Luz, que é o trombolítico, a alteplase, um medicamento extremamente potente na resolução e no tratamento desses pacientes. Lá você vai encontrar uma equipe treinada para identificar o AVC no exame clínico, avaliar a tomografia, estabelecer o tratamento mais precoce possível, porque é isso que vai salvar a vida desse paciente, levando ele a uma reabilitação, quer dizer, entregar ele para a sociedade reabilitado. Que não é o que nós percebemos hoje na nossa realidade, Arivan. Os pacientes ficam com sequelas, não só sequelas físicas, mas sequelas mentais, sequelas sociais, porque às vezes o paciente é um paciente jovem, produtivo, que trabalha, depois do AVC ele vai ficar extremamente dependente, não só da família, mas de toda a sociedade. E isso, essa campanha que a TV Centro-Sul levanta para a macro-região de Picos e para o Piauí é de extrema importância e com certeza ajudará a salvar inúmeras vidas. Queremos agradecer ao médico cardiologista e especialista em clínica médica, Dr. Raimundo Reis, pela importante abertura aqui na TV Centro-Sul dessa campanha de enfrentamento à não ocorrência do AVC e colocar o microfone e a câmera aqui da TV Centro-Sul para que o senhor faça a conclusão, Dr. Raimundo. É importante, Arivan, que nós conseguimos passar essas informações de uma forma simples, como é o logoritmo do SAMU, sorriso, abraço, movimento e urgência, 192 para o paciente chegar o mais rápido possível no hospital. E é importante que você ensine os seus filhos, mesmo jovens, 12, 13, 14 anos, é importante que nós levantamos isso em campanhas nas escolas, né, no comércio, no ambiente de trabalho, porque todo mundo pode ser vítima de um AVC. E essa detecção precoce vai ser fundamental para restabelecer a plena atividade e a recuperação do paciente. Feliz Dia do Combate ao AVC. Juntos, nós vamos ser sempre mais fortes. Mais uma vez agradecer ao Dr. Raimundo Reis, desejar um bom dia, boas atividades e a gente se encontra na próxima aqui pelo Jornal Centro-Sul, Dr. Raimundo. Boas atividades.